Boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal e a esse programa Perguntas e Respostas. Me pergunta que eu te respondo, né? Eu me chamo Acrísio de Medeiros, sou psicanalista, terapeuta e especialista em tratar traumas de infância. Aqui eu ensino você, pessoas como você, a se livrarem de bloqueios emocionais tipo insegurança, que leva a um caos nos relacionamentos. Como é que eu faço isso? Eliminando traumas de infância. Sofri maus tratos na infância e hoje sou insegura. Qual que é a relação? Né? Eu explicava na terça-feira sobre a relação entre maus tratos e a insegurança. Então, hoje eu quero aprofundar um pouquinho e falar de como a gente pode solucionar isso. Então, fica ligado, se você tiver alguma pergunta, pode perguntar, tá? E a gente vai esclarecendo isso aí, tá bom? Então, vamos ver. Bom, tem duas coisas aí para a gente falar, maus tratos e insegurança, né? Então, maus tratos na infância causam danos significativos ao desenvolvimento emocional, psicológico da criança, quando não causa danos físicos, né? A gente sabe que mente e corpo é um sistema só e ele se influencia, né? Maus tratos, então, na infância, é importante a gente tirar essa ideia que muitas vezes as pessoas comentam no canal, né? Bravas. Eu apanhei, mas isso me fez uma pessoa honesta. Isso me fez lutar na vida, vencer na vida. Bom, não tem essa relação, né? Senão a gente apanhava muito para vou bater para você ser uma pessoa de sucesso, né? E não tem essa relação. Mas assim, a relação é que maus tratos causam sim danos significativos no desenvolvimento emocional e psicológico da criança, tá bom? E não para lá, acompanha a vida inteira da gente. É importante a gente aceitar isso, porque senão a gente continua repetindo, esbofeteando, maltratando os nossos filhos, porque é assim que tem que ser. Não é assim, isso é coisa arcaica, é medieval. Aliás, naquela época, criança não existia. Essa palavra criança e infância não existia, não. Eram pequenos adultos que esperavam passar dos 12 anos para ver se sobrevivia. Se sobrevivesse, eram considerados seres humanos. Né? Então a gente traz essas coisas e acha de tocar para frente esses erros da nossa vida, né? Então, vamos quebrar esses ciclos. Mas já falei um pouquinho de maus tratos. O que eles fazem? Maus tratos na infância causam danos psicológicos e emocionais. Aí o outro lado é a insegurança. A insegurança é um sentimento, uma emoção. Emoção é fisiológico. Sentimento é pessoal, é subjetivo, é como eu interpreto a emoção. A insegurança é um sentimento de falta de confiança em si mesmo. Insegurança não é com relação ao mundo externo, é com relação a mim, a falta de confiança em mim. E quando isso se constrói, essa confiança em si mesmo, não é? Não, você não sabe escolher roupa, não. Não, você é burro, você não sabe estudar. Não, você não sabe arrumar. Não, você não sabe nada. Né? Como é que faz? Então, se aprende desde a da infância que eu não confio em mim, os grandes não confiam em mim. As pessoas inseguras têm medo de falhar, né? Tem medo de falhar o tempo todo, é um pavor enorme. Pô, e se não der certo? Às vezes está nutrindo uma relação falida há muitos e muitos anos, mas continua com medo de falhar. Já falhou, a relação já era. Muitas pessoas veem. Não, mas eu tenho medo que a sociedade fale. Estou devendo dinheiro para a sociedade. Tenho medo que a minha família fale. Você está morando lá, ainda é criança, a igreja. Pô, como é que é isso, né? Então, as pessoas inseguras têm medo de falhar ou de serem rejeitadas pelo que elas fazem. Então, é baixa autoconfiança, né? Elas também têm dificuldade em se relacionar com os outros. Então, se eu tenho pouca confiança em mim, eu não confio no outro, né?
E aí, além de não confiar nos outros, eu não tomo decisões. Então, olha só, por um lado, maus tratos, por outro lado, insegurança. Agora, a pergunta é: qual a relação entre o que eu sofri na infância e a minha insegurança hoje? É isso que a pessoa me perguntou. Cris, eu sofri maus tratos na infância e hoje sou insegura. Qual que é a relação? O que tem a ver uma coisa com outra? Vamos buscar? Vamos buscar. É isso mesmo, né, Emma? Tal e qual. Então, vamos procurar qual é a conexão. Terça-feira eu dei umas dicas. E eu disse que para essa relação entre trauma de infância, o que eu sofri na infância, e a minha insegurança atual, existem 4 condições, ao menos, eu trouxe 4, ao menos 4 condições que geram essa conexão. Vamos ver? Rapidamente, porque eu expliquei direitinho na terça-feira, e se você quiser aprofundar nisso, assiste o vídeo de terça-feira que está no YouTube, tá bom? Primeira coisa, aprendizado, nós aprendemos. Nós aprendemos assistindo. Tem uma aula que eu passo para os meus alunos no processo terapêutico à origem, em que eu falo sobre o teatro da vida. E só dando um exemplozinho do teatro da vida, imagina que uma pessoa, ela foi trabalhar numa empresa de teatro, né? E ela estudou muito bem o papel, aquela peça, e ela só representou essa peça teatral durante 20 anos da vida dela. Aquela empresa de teatro fechou as portas e ela vai procurar trabalho em outra empresa. Mas ela se sente insegura em representar um outro papel. Ela busca uma empresa de teatro que tenha aquela mesma peça para ela representar, porque ela vai dizer: eu represento muito bem Aníbal, eu represento muito bem, sabe? Aqueles papéis. Então é o que ela procura. Assim, quando a gente está procurando emprego, a gente procura na área da gente, não é? Então imagina a gente tendo vivido 18 anos da vida, né, numa família. Vendo o papel, a gente aprende, e o aprendizado é que conduz a gente muitas vezes. Mas não é só o aprendizado, né? A segunda coisa que cria conexão entre traumas de infância e a insegurança hoje é a adaptação. Nós, crianças, e lembra, eu estou falando para nós adultos, para a criança nossa, não é para os seus filhos, não, tá? Nós adultos, nós crianças, quando nós éramos criança, a gente precisava se adaptar para poder viver naquele ambiente. Se o ambiente exigia da gente é, obediência, eu me adaptava. Ou eu mentia a obediência para poder viver lá dentro daquele negócio, daquela família. Não é? Então, a adaptação é a segunda grande causa que conecta traumas de infância à minha insegurança de hoje. Terceira causa, terceiro motivo, o pertencimento. Eu, criança, e assim nós adultos também, sabe? Você anda com um cartão de crédito Black, não é? Então, você anda com cartão de American Express, eu ando com Nubank Platinum. Sei lá, a gente quer pertencer a um grupo, e isso é nosso, de seres humanos. Na família, a gente também quer pertencer à família, sabe? E por pertencer à família, eu me conecto a ela. As falhas, não só aos acertos, mas as falhas. Os acertos está tudo bem, as falhas é que prejudicam a gente, não é? Então, eu, para pertencer, eu vivo. Meu pai, meu pai era militar e ele era muito rigoroso conosco, principalmente com os 2 filhos homens. E eu, além de ter aprendido, ter me adaptado para não apanhar como meu irmão apanhava, mas eu apanhava todo dia também, eu pertenci. E o meu filho mais velho também, eu fui muito duro com o meu filho mais velho. E a imagem que eu tinha quando eu era duro com o meu filho mais velho, os mais velhos, se tem o filho mais velho aqui, me perdoe, tá? Desculpa em nome dos seus pais. Os filhos mais velhos carregam um peso grande, né? Porque os pais querem que os filhos sejam perfeitos, como eles mesmos não foram. E aí, quando eu era duro com meu filho, eu via meu pai
Imaginava meu pai satisfeito comigo. É como se eu dissesse: ô pai, você me ama agora? Eu me pareço com você. Entende? Então, esse é o pertencimento. E, por último, a conclusão. Nós tiramos conclusões. Enquanto criança, lá na infância, nós tiramos conclusões. E esse é um grande elo para mim, sabe? Nós tiramos conclusões sem saber, sem saber. E essa conclusão dizia o que eu era. E o que eu concluí que eu era, não era quem eu era, poxa, confusão, trava-língua, né? Lá na infância, naquele meio, naquela família, que eu me sentia às vezes hostilizado, eu concluí. Por que eu concluí? Porque eu aprendi, porque eu me adaptei para sobreviver ali, porque eu quis pertencer, copiando algumas coisas que não iam ser boas para mim, e eu concluí com a minha cabecinha de criança que eu não era um menino inteligente, que eu não era um menino bom, que eu, entendeu? Só que isso não era quem eu era, só que eu comprei essa roupa para mim. E essa conclusão, principalmente, é o que cria todas elas, mas é o que cria essa relação. A relação entre maus tratos na infância e a insegurança na vida adulta é bem clara. É muito clara essa relação. E a relação está nos gabaritos familiares, além de aprendizados. Os gabaritos familiares foram as conclusões que nós tiramos na infância sobre quem nós éramos, quem era o mundo, como eram as relações. E os gabaritos familiares, eu chego a dizer para mim que eu sou uma pessoa insegura, dentre tantas outras coisas. Eu sou uma pessoa insegura e carrego isso desde a infância até hoje. Como que eu sou uma pessoa insegura? Ué, eu não posso tomar decisões porque eu não sou uma pessoa que toma decisões legais. Eu sempre faço escolhas erradas. Você foi brincar na hora errada, vai apanhar. Você comeu na hora errada, vai apanhar. Você derrubou isso, vai apanhar. Eu sempre faço escolhas erradas. Então eu concluí que eu não podia fazer escolhas, tomar decisões. Eu fico inseguro, entende? Sou uma pessoa insegura, eu concluo isso. Bem, pessoas, para que falar nisso? É muito importante para que a gente possa aceitar que existe esse vínculo entre o trauma de infância e a insegurança minha que gera tremendo caos nas relações comigo mesmo. Eu comigo não me reconheço. A pessoa que cai na bebedeira, que cai na droga, desculpa se você usa algum tipo de droga, no remédio, no consumo exagerado de qualquer coisa, de jogo, de sexo, de compras. Não é? Então, tudo isso está vinculado ao meu trauma de infância. E se eu aceitar isso, é o primeiro passo para que eu possa tomar providência para mudar, entende? Se eu não fizer isso, eu vou continuar tomando remédio. Se eu não fizer isso, eu vou continuar buscando dicas. Vamos tomar chá. Chá é legal, mas se eu não ajustar o meu desequilíbrio emocional, se eu não ajustar, atualizar meus gabaritos familiares, eu não mudo. Vou tomar chá a vida inteira. Vou fazer yoga. Não vai resolver, tá bom? Yoga é muito bom. Academia é muito bom. Correr todo dia é muito bom. Comer coisa boa é muito bom. Mas tem gente que faz tudo isso e está com problema, porque gabaritos familiares que diz que ela não serve. Entende? Então, os nossos grandes problemas estão vinculados à nossa história na infância, aos traumas de infância, sabe? Então, aceitar que isso acontece, conhecer o quê? Conhecer meus traumas, e hoje muitas pessoas me perguntaram, é possível não me lembrar de trauma, de algum abuso? É possível, claro que é possível, né? Vai depender de vários aspectos, como, por exemplo, reiteração, quando foi, quem fez. Eu posso sim me esquecer. Conhecer traumas, conhecer principalmente os bloqueios emocionais atuais, o que na minha vida hoje é insegurança, é gerada pela insegurança, conhecer os gabaritos familiares, senão eu não vou mudar.
e querer mudar depois de tudo isso, entende? Então é um processo, né? Qual que é o jeito errado que eu vejo algumas pessoas fazendo? Ah, para não decidir, para superar, entre aspas, a insegurança, o outro decide. Não, escolhe você. Não, faz você. E eu me eximindo, me afastando das escolhas. Mas as escolhas minhas dizem quem eu sou. Eu não vou. Eu aceito você, tá bom, pode bater em mim, pode passar por cima de mim, eu sou o último na fila. Para que você decide? Eu valho menos, entende? Então, o outro decide não é o caminho certo, outro caminho errado. Evitar situações de decisões. E as pessoas andam fugindo de decisões. Onde aparece situação de decisão, ela foge. E isso não é bom porque a vida é feita de escolhas todos os dias, né? Por último, mas não acaba nessas três, outro jeito errado é dizer que o tempo cura. Olha, eu só conheço uma função do tempo, e não é curar. O tempo só tem uma função, passar. O tempo passa, ele não cura, ele passa. Senão, não existiriam traumas de infância, não é? Tá, mas, Acrísio, e eu estou buscando, eu vou buscar sozinho. Buscar sozinho é um erro. Buscar sozinho não tira você desse lugar, porque é o nível de consciência em que você está, não tira você desse lugar. Você precisa de um outro nível de consciência, não é? Então, tem um jeito certo. E o jeito certo é buscar na origem, no trauma de infância. A insegurança não se conserta por ela mesma, não se cura por ela mesma. É lá no trauma de infância, na origem. Segundo, atualizando os seus gabaritos. Você vai descobrir o gabarito que você montou na infância, está guardadinho, e atualizá-lo. Quer ver? Hoje, uma pessoa me perguntou assim: a Cris, eu cheguei em uma conclusão. Eu sou muito preocupada com meu filho quando ele sai. Tipo, vai ao futebol, vai à escola. E se ele atrasa um minuto, eu me desespero. Imagino o pior. Meu coração acelera e me lembrei da minha mãe que me criou. Ela era assim com os meus irmãos. Ela chegava a passar mal quando um dos irmãos demorava a chegar. Será que isso é um gabarito? Ela está fazendo o processo terapêutico, me fez essa pergunta, e eu respondi que sim, é parte de um gabarito. É uma peça, como se fosse um quebra-cabeça, e são peças que montadas formam um gabarito. Essa é uma peça do gabarito dela. E aí depois ela disse assim: eu achava que era meu jeito de ser, minha personalidade. Olha o que ela achava. Mas agora estou entendendo que essa preocupação excessiva não é minha. Copiei de minha mãe, aprendizado, lembra? E ela criou um gabarito. Olha só. E depois que ela percebeu isso, ela escreve: puxa, que alívio. Só isso, essa sacada, traz um alívio muito grande, porque ela não é um ET, ela não é doente, ela copiou isso. Né? Mas como se descobre isso com um processo? Né? Então, como resolver de vez, pessoal? Eliminando na origem, como eu disse. Sem eliminar a origem é paliativo, é remediar, não resolve. E tem um caminho, o processo terapêutico à origem. Sem medo de ser feliz, eu indico o processo terapêutico à origem, porque é o que você acabou de ouvir aí. No segundo encontro, as pessoas estão encontrando os gabaritos, atualizando, dizendo que alívio, não é? Muito bem. O processo terapêutico, eu vou dizer mais tarde para vocês, ele tem três grandes pilares: a vida em equilíbrio, gabaritos familiares e conexões de vida. E passando por eles, você elimina traumas de infância. Lembra, traumas de infância é conectado com bloqueios emocionais por meio dos gabaritos. Muito bem, eu agora estou doidinho para responder perguntas de vocês que tenham a ver com esse nosso assunto, né? Eu tenho certeza que vai rolar. Né? Vamos lá. Seu Acrísio, vou ter que sair, mas quando voltar, vou ver a live. O senhor tem Instagram? Eu tenho. Eu tenho Instagram, mas essa live não fica no Instagram, fica só aqui no YouTube. Muito bem. Vai com Deus, Kazan. Nossa, eu sou muito insegura. Tamara, então, algumas pessoas
da área da psique, dizem, é impossível curar a insegurança. Eu não estou falando da insegurança enquanto emoção, porque a insegurança enquanto emoção, ela é nossa, todo mundo sente, e ela é boa, ela serve para me avisar que algo está dando errado. O problema é quando você fala assim, né? Nossa, como eu sou insegura, é que é um excesso de insegurança que povoa a sua mente, as suas noites, que não deixa você dormir, que não deixa você trabalhar, que você se preocupa com tudo, que tem pensamentos intrusivos, pensamentos invasivos, só sobre desgraças, falhas e fracassos, não é? E essa é a insegurança que nós vamos curar, tá? E você, Tamara, que está fazendo o processo terapêutico, já já você vai perceber que é possível dominar isso, né? Acrísio, como a gente tem consciência do gabarito que está seguindo? Só mudando o seu nível de consciência, Dani. Então, como o exemplo da colega, que ela disse que ela ficava muito preocupada quando os filhos saíam, e ela tinha falta de ar e tudo mais. Ela sentia isso e ela acreditava que era do jeito dela ser e da personalidade dela. Olha só que loucura! Mas, à medida que ela vai tendo conteúdos, à medida que nós vamos nos reunindo, nos encontrando, conversando, conteúdos que levam a pessoa a entrar em contato com gabaritos, ela percebe: isso não é meu, eu posso deixar de lado. E aí vem o alívio. Então, o mesmo nível de consciência, Dani, que me levou aonde eu estou hoje, não é capaz de me tirar desse lugar. Se você é insegura, perde relacionamentos, perde sua saúde, relacionamento amoroso, relacionamento com pais, relacionamento com filhos, relacionamento no trabalho, relacionamentos, a vida é relação. Se você tem insegurança que perde tudo isso, é um problema, não é? Então, o que te levou a esse nível de consciência não te tira daí. É preciso ter conteúdos novos, compreender como é seu funcionamento, para você entender o que é um gabarito. O gabarito familiar é algo que eu descobri nos últimos 17 anos da minha vida de trabalho, sabe? E eu ofereço para os meus alunos como chegar nisso. Então, só tem esse caminho, não tem outro. O que falar sobre o medo em várias áreas da vida, inclusive ter medo de ser quem eu sou? A insegurança, os maus tratos na infância, levam você a se desconhecer. Eu não sei quem eu sou mais. E eu tenho medo de encontrar essa pessoa. Baixa autoconfiança, você não confia em você, não fizeram um processo com você, e não é só culpa. É culpa, porra, mas não é só culpa. É o que eles podiam ter feito conosco, né? Não fizeram um processo de você conquistar confiança em você, nas suas escolhas. Os pais esquecem porque não aprenderam isso, sabe? Eu sinto medo quando as pessoas me avaliam. Eu sou constantemente avaliado em trabalho, em sala de aula. Sim, Isabel, isso beira um pouco a timidez, né? Beira um pouco, porque estou sempre sendo crivado, sempre sendo analisado, sempre sendo avaliado. Como assim, né? Eu sou quem eu sou. E eu aprendi uma coisa, Isabel. Vai existir pessoas que não vão comigo. Vai existir pessoas que não gostam do meu jeito de ser. Paciência. Eu não posso ser unanimidade, né? Mas eu posso ser unanimidade dentro de mim. E aí é a maioria absoluta. Quando eu confio em mim, aceito quem eu sou maioria absoluta. Pense o que quiser pensar, meu amigo. Vamos seguir o bonde, não é? É possível elevar o nível de consciência através de meditação? A meditação também faz isso. Mas é preciso, sabe,
Deixa eu ver, Elias, é preciso ter algumas bases de conhecimento. O próprio budismo fornece conhecimento. Não é o silêncio pelo silêncio, não é a meditação pela meditação. A meditação ela é fantástica para abrir espaços, fazer cessar o excesso de pensamentos, fazer reduzir o excesso de emoção, desacelerar. Nossa mente anda muito acelerada. Nunca na história humana a mente foi tão acelerada como está sendo hoje. Nós não paramos. E a gente fica refém dos pensamentos. Refém. E eu fico pensando como é o processo hoje, com todas essas informações, do nosso adormecer. É um processo meio cruel, a gente não consegue descansar o suficiente. Não é porque a gente está lá no celular e dorme. Como assim? A gente não consegue se preparar para um descanso. Então, a meditação é boa para fazer pausar, acalmar, porque é na calma que eu consigo tomar boas decisões, é na tranquilidade que eu consigo tomar boas decisões. Então, a meditação é para isso. Mas nível de consciência, eu preciso de insumos novos, entende? Eu penso na meditação. Vamos falar de sabedoria? A sabedoria é sabedoria, não se confunde com intelectualidade, não é? Mas eu preciso de uma nova informação para me alçar, para eu subir, né? Senão a gente teria uma diferença entre uma pessoa analfabeta que medita e um pós-doutor que medita. Não tem diferença. Meditação é meditação, né? Agora, elevar o nível de consciência, eu preciso de um novo insumo, entende? Muito bem. Hipnoterapia ajuda nesse processo? Não. Desculpa, eu sou hipnoterapeuta, não uso. Freud era hipnoterapeuta, ele largou mão. Não. O que eu faço é consciente. Os acessos ao inconsciente é consciente. E o inconsciente está pronto para falar comigo. Eu preciso ter consciência do meu corpo. O meu corpo fala. O corpo fala, mas eu não quero ter tempo de conversar com o meu corpo. Eu não quero perceber meu adoecimento. Eu não quero perceber minha garganta ardendo, que eu estou guardando um monte de coisa que eu quero gritar e não falo. Não quero ir para um hipnoterapeuta que ele vai ler minha mente, que eu nem sei o que ele está falando para mim, entende? Hipnoterapia é muito bom numa clínica dentária, numa clínica médica, que a pessoa não pode tomar um anestésico e ela relaxa e toma. E faz a cirurgia. Agora, com o meu inconsciente, nossa, como é que eu vou me relacionar com isso? O inconsciente está pronto, está dentro de mim, está pronto para falar, mas a gente esquece disso. Então, não. Tem quem acredita, vai lá, vai fundo, manda brasa, manda brasa. Mas eu, em menos de 5 semanas, ajudo as pessoas a encontrarem os conteúdos inconscientes conscientemente e fazer a virada de chave. Então vai, quer ir na hipnoterapia? Manda brasa, vai lá. Eu não vou. Eu não vou e não me chame que eu não vou. Mas se quer ir, vai lá, seja feliz. Todo relacionamento não vai adiantar desde o primeiro encontro. Não entendi, deixa eu ver se eu pego antes. Eu não sei, consciência do que aconteceu, tenho, mas falta confiança de avançar. Como fazer? A confiança está em você. Foi um aprendizado perdido, mas dá para refazer, tá? Todo relacionamento não vai adiantar desde o primeiro encontro. Eu não entendi. Não entendi, Solange. Deixa eu ver se eu acho outra aqui. E até hoje eu faço. Tamara, vamos lá, deixa eu ler aqui. Eu também identifiquei uma coisa. Quando meu pai gritava comigo, a minha mãe me xingava, eu costumava chorar muito. Eu não conseguia odiar meus pais. Então eu me batia na cabeça, olha aí. E até hoje eu faço isso, sabe? Quando faço algo errado ou alguém grita comigo, eu me coloco muito para baixo e eu achava que era um sintoma de depressivo. Não era, não. Gabarito, como você faz isso, né? Parabéns, Tamara. Legal, legal isso que você sacou. Como de forma consciente você consegue acessar o inconsciente? Isso tem um método. Tem um método. Ó,
Freud já dizia, os sintomas é uma das falas do inconsciente. Sintoma. Sabe o que é sintoma? O que a gente está sentindo no corpo, mas a gente se distanciou do nosso corpo. E uma das primeiras coisas é tomar posse do seu corpo, entender. Porque o inconsciente não fala português, inglês, espanhol. O consciente, ele fala é no nosso corpo, poxa. Mente e corpo é um sistema só, e o inconsciente fala no nosso corpo. A gente não percebe, então a gente precisa tomar posse do nosso corpo, conhecer mente, emoções e corpo. E esse é o primeiro pilar do processo terapêutico à origem. Ele é fantástico. De relaxamento foi, ok, parabéns, não, eu conheço, eu sou hipnólogo, eu conheço, mas não uso e nunca vou usar. Existem outros processos, a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo, mas parabéns para quem usa, não tem nada de mal, vai lá. Não digo não faça, entende? Não digo não faça, faz, vai lá. Eu trago resultados de outra forma, numa boa, né? Bom, gente, eu agradeço demais vocês pela gentileza, pela troca que a gente fez aqui, não é? E quero dizer que terça-feira, hoje é quinta, né? Hoje foi feriado em Brasília, então, nossa, o país parou. Terça-feira tem mais, terça-feira tem uma live fantástica. Quero agradecer vocês e quero desejar um final de semana maravilhoso, que vocês se conectem com vocês. E eu quero aproveitar a dica da colega. Se conecta com o seu corpo, ele está gritando para você. E é importante você tirar isso de dentro de você para que o corpo alivie. As doenças são as falas do inconsciente. O seu corpo está gritando, mas você não vê, né? A insegurança é um grito. A insegurança é um grito. Os efeitos da insegurança, a perda de relacionamentos, é o resultado desse grito do corpo que diz insegurança. O que ele diz? Diz que eu não confio em mim, diz que eu sofri esse abandono, que eu fui abusado, que eu não podia confiar nos adultos, eu não confio nos outros. O corpo está gritando, né? Isso vai desaguar em ansiedade, em depressão e um monte de coisa. Então, vamos nos conhecer, não é? Gratidão, fiquem com Deus, um ótimo final de semana que se aproxima. E até terça-feira, conto com vocês. Qualquer pergunta, façam aí no comentário dessa live, ou mesmo no direct, tá bom? Podem me perguntar e eu respondo. Um grande abraço, fiquem com Deus, tudo de bom, gente. Dá licença que eu vou desligando. Um abraço, pessoal.